ótima tarde para você aí de casa, meio-dia 16, mais um SBT e você está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu já vou começar o programa mandando um abraço e um beijo bem grande para todo mundo do Supermercado Rondon, que tá com a gente aqui todos os dias. Um beijo em cada um de vocês, tá bom? E vamos lá, vamos ver o que vai ter de bom hoje. O SBT e você de hoje tá demais. Você conhece os sintomas do AVC? Pressão alta e baixa demais pode ser um perigo silencioso. Vamos conhecer os alimentos que ajudam a controlar a pressão. E tem o quadro Mãe 4.0. Segura a pressão, segundona! Será que na segunda a pressão sobe mais que os outros dias? Acho que sim, né, gente? De apresentar os meus convidados de hoje, eu recebo o Dr. Edmo Atique Gabriel, que é cardiologista, também a doutora Marina Pozo, que é neurologista, a Rosângela Fávaro, que é social media, e para mostrar os alimentos pra gente, a Tatiana Minari, que é nutricionista, tá aqui hoje, ó, equipe de peso, né, gente, para falar de assuntos sérios, assuntos importantes, coisas que a gente tem que se informar, entendeu? Porque como foi falado aí, muita coisa acontece silenciosamente no nosso corpo, então a gente tem que reconhecer logo no início, ok? Obrigada por terem vindo, boa tarde para vocês. Obrigado, Mira, boa tarde. Obrigada. Doutor Edmo, vou começar com você a respeito da pressão alta. A gente estava batendo um papo aqui antes do programa, né? Você de casa, você já chegou a aferir a sua pressão? Você já chegou a saber quanto que tá aí a sua pressão? Todo mundo tem que fazer esse controle, doutor? Afinal de contas, é importante e ela pode ser silenciosa se tiver um problema? Exatamente por ela poder ser silenciosa na maioria dos casos, é importante que a pessoa conheça o seu organismo e meça a sua pressão. Tá. Muitas vezes ela mede uma vez e a pressão pode estar normal, mas isso não quer dizer que ela não seja hipertensa. Então, geralmente no consultório a gente pede para a pessoa medir uma vez ao dia, durante uns 15 dias, sempre no mesmo horário, e levar isso para o cardiologista ou para o neurologista para definir se realmente o comportamento da pressão é de hipertensão ou de normotensão, que é a pressão normal. E com quantos anos a gente deve começar a fazer isso? Uma pessoa, um adolescente pode ter um problema de pressão? Ou é a partir de uma certa idade que a gente tem que começar a controlar? Não, na adolescência nós podemos ter casos. Eu acompanho adolescentes que têm uma história familiar muito forte. Então a genética nesse ponto e o fator alimentar, o hábito alimentar da família contribui muito. Então a partir aí dos 15 anos de idade, até uma fase em que os adolescentes estão tendo aquela alteração hormonal típica da idade, se recomenda já começar a medir a pressão para conhecer a tendência do organismo. Tá. E é legal esses aparelhinhos que vendem pra gente medir em casa? Eles são confiáveis, doutor? Porque não vou na farmácia lá todo dia pra aferir, né? Pode ser usado? Eu até digo assim, no dia a dia do consultório, eles são aparelhos que são importantes porque no final de semana, um dia à noite, um feriado, você não vai encontrar um local fácil para medir a pressão. Certo. Agora, claro que quando você vai comprar esse aparelho, você tem que se certificar que ele tem aquele selo de validade, saber o processo de calibragem periódico dele, quando que você tem que retornar para uma manutenção, porque muitas vezes começa a dar uns valores um pouco estranhos, né? Melhor a gente Agora, observar. nada como fazer no cardiologista, medir com o aparelho tradicional, medido por um especialista. Perfeito. E olha, hoje eu trouxe também aqui a doutora Marina, por quê? A gente está falando da pressão alta e também vamos falar do AVC. São dois problemas, né, que a gente até comentou a semana passada, daquela moça, né, não sei se vocês acompanharam, que faleceu na porta da igreja, que ela teve a pré-eclâmpsia, subiu a pressão, então ficou uma bagunça aí, um monte de gente falando que era pressão alta, outras pessoas falando que ela teve um AVC e no final das contas foi a eclâmpsia que gerou tudo aquilo, né, como nós falamos a semana passada. Doutora Marina, neurologista, o que tem a ver aí a pressão alta com o AVC, doutora? A pressão alta ela pode alterar o fluxo sanguíneo cerebral a ponto de levar a um AVC. Tanto de uma forma crônica, que favorece bastante o aparecimento de AVCs, que são chamados de isquêmicos, ou hemorrágicos, pela ruptura de pequenos aneurismas ou ruptura de pequenos vasos sanguíneos, mas de uma forma aguda também, por uma alteração no fluxo sanguíneo do cérebro. Então, eles podem levar a sérias complicações, na realidade. Tanto o AVC quanto a pressão podem ser silenciosos, é isso? Podem. Então, a gente tem que tentar se precaver da melhor forma possível, tanto medindo a pressão, mas do AVC tem como a gente se prevenir dele? Na realidade, o conjunto de hábitos de vida que a gente tem ao longo do tempo vai ajudar a prevenir. Alguns acidentes vasculares cerebrais, infelizmente, são imprevisíveis.
Mas existem alguns outros. Se você não fumar, se não beber, se fizer atividade física, se conseguir se alimentar corretamente, isso já ajuda a diminuir um pouco os fatores de risco. Mas mesmo que venha acontecer um AVC, que muitas vezes você não pode impedir, a sua recuperação, se o seu cérebro é melhor, a sua recuperação acaba sendo melhor. Acaba sendo melhor também, né, gente? Olha, eu quero você em casa, participe do programa com a gente, tá? Agora a gente está ao vivo, 12h21. Manda sua pergunta aqui, tanto de AVC quanto de pressão alta, pressão baixa também. Aproveita, porque eu tô com eles dois aqui do meu ladinho e que a gente puder responder ao vivo a gente vai fazer, tá bom? E quero falar com a Rosângela também. A Rosângela veio aqui para falar da história dela, pessoal. Tudo bem, Rosângela? Boa tarde, viu? Boa tarde. Você sofreu um AVC, é isso? Sim, em janeiro. Em janeiro agora? Isso, dia Quantos 29. anos você tem? 27. 27 anos. 27 anos, Rosângela. Gente, super novinha, né? Pra ter um AVC. Você sentiu o quê? Você conseguiu perceber antes dele vir? Você já estava se sentindo estranha? Como é que é? Então, eu acordei por volta das 9 da manhã e com uma dor de cabeça muito forte e sem enxergar do olho direito. Aí eu fui na cozinha, conversei com a minha mãe, ela já me levou pro médico, eu passei por vários oftalmos. Ah, você foi no oftalmo, achou que era do olho. Isso, fiz exame de fundo de olho, não deu nada. E me deram uma cartinha de recomendação e eu fui pro Centro de Cérebro e Coluna. Tá, E aí lá ele falou, se não melhorar os sintomas, vai pra emergência. tá. Foi piorando, eu fui pra emergência. Ah. E aí E piorou o quê? Piorou a dor? a Piorou dor de cabeça. Sentiu mais alguma coisa? Eu passei a não enxergar mais nada do olho direito. Aham. E assim, eu sempre brincava com os médicos que de 0 a 10 estava 12 a dor e uma vontade de ficar deitada. E você tinha dor de cabeça normalmente? Você já tinha Sim. enxaqueca, alguma coisa assim do tipo? Eu E daí você sempre- pode confundir, né? Sim, tanto que praticamente toda semana eu estava na emergência, Tá. com dor de cabeça. Olha aí, então já estava vindo aí algum sintoma antes, você achava que era uma dor de cabeça normal. Sim, provavelmente sim. Tá, entendi. E nem o oftalmo e nem esse médico que você passou logo de cara falaram, você teve um AVC. O primeiro médico que eu passei dessa internação, ele falou que não era nada. Tá. Aí eu bati o pé, porque eu falei, pô, eu não tô Como não é nada, né? Não tô enxergando, enxergando, né, gente? Não tô enxergando de um olho. Aí passaram o caso para a doutora Marina, Aham. e aí fizeram novas ressonâncias e descobriu. Tá, descobriu depois. O que aconteceu com ela? Foi de noite que ela teve esse AVC, doutora? Provavelmente sim. Dormindo? Dormindo. O que acontece, o que a gente sempre fala, mesmo que você tenha dor de cabeça, mesmo que você já tenha dor de cabeça crônica, toda dor de cabeça que vem com algum sinal neurológico anormal e que esse sinal persiste por mais de 5 minutos, você tem que correr para emergência e investigar. Assim como toda dor de cabeça nova ou muito intensa. Então, no caso da Rosângela, o que foi modificado é que a dor era muito mais intensa que as habituais. Ela tinha enxaqueca. A enxaqueca por si só, ela é um fator de risco para AVC quando pessoas utilizam anticoncepcionais. Certo. Mas o pior ali foi que ela teve uma cefaleia muito mais intensa que o habitual, diferente das características habituais de dor de cabeça dela e que não foi prontamente reconhecida. Tá. E se a hora que ela falou que estava com dor de cabeça, que foi a hora que ela acordou, já tinha acontecido. Já tinha acontecido. Não teria mais nada para ter sido feito. Nada. Ou se a gente conseguir ver esse alerta um pouquinho antes, a gente consegue, vamos supor, ter uma sequela menor, alguma coisa assim, doutora? Sim, as primeiras 24 horas de tratamento de AVC são cruciais. Olha só. Então, a gente sabe, se uma pessoa tem de repente um déficit, não acorda com ele, mas tem de repente, a gente sabe que a gente tem um tempo muito curto para poder tratar e melhorar a chance de sequelas. Perfeito. Hoje, a gente sabe, e existe até um acrônimo, significa assim, SAMU. Então, se em algum momento você falava e não fala mais, cantava, não cantava mais, então a gente coloca o S do sorria, então se existe alguma anormalidade no sorriso que é nova. Tá. Se a sua capacidade de abraçar é diferente, então se você não consegue levantar o braço, Tá. ou se você não consegue andar, se você não consegue cantar uma música ou passar uma mensagem de uma forma aguda, você tem que chamar o SAMU. Tá. Porque nessas primeiras 4 horas e meia a gente tem o que fazer. Olha só, então, Né? sorrir, S. Sorrir, A, abraçar. abraçar e o M De mensagem M ou música. de mensagem ou música. Então Então, ficou aí o SAMU, que são as que é as urgente, principais. A gente colocou né? outros sinais, doutora, que eu acho que é Sim. importante a gente falar agora a respeito do AVC. Se você sentir alguma dessas coisas ou mais, a doutora já vai explicar para você, ó, correr para o outro SAMU, tá bom? Pode colocar na tela aí, por favor. Ó lá. Fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, certo? Pode ir passando, se vocês quiserem.
confusão mental, alteração da fala ou compreensão, alteração da visão em um ou mais, né, ou nos 2 olhos, alteração do equilíbrio, coordenação, tontura, dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente. Esses sinais, doutora, elas aparecem todos? Por exemplo, você não teve formigamento, né? Não. Você sentiu a dor de cabeça Só. e o olho. Sim. Sim, esse é o mais difícil e é isso que dificulta o reconhecimento, porque pode aparecer um sinal ou todos, depende da região do cérebro que é afetada. Existem AVCs que são muito pequenininhos e que pegam regiões importantes o suficientes para causar alterações muito importantes. E o que ele é, o AVC? Ele pode ser o coágulo, como você falou, um aneurisma que se rompe. Se não for isso, seria o quê? Pode acontecer um fechamento da artéria, vamos colocar de uma forma bem simples. Então, uma obstrução do fluxo sanguíneo na artéria, ou um fechamento, que não deixa o sangue passar para uma área do cérebro, ele mata áreas cerebrais. Então, talvez começou na sua especialidade, esse AVC Exatamente. aí, é isso? É. Começa Exatamente. aqui e acaba migrando para o cérebro, é isso? Exatamente. Muitas vezes, por exemplo, a gente pesquisa na consulta cardiológica, aqui na região cervical do pescoço, se existe algum som estranho referente às 2 artérias que estão passando aqui, que são as carótidas. carótidas. Elas comunicam o coração e o cérebro. Então, muitas vezes, Mida, tem algum problema já nessa região e nos faz fazer algum processo preventivo para evitar o AVC. Mas isso, normalmente, são em pessoas com mais fator de risco. Tá. No caso da Rosângela, uma pessoa jovem como ela, eu até estava comentando com vocês que eu tive casos de ter que operar moças jovens Só, gente. para ajustar algum problema no coração que levou ao AVC. No caso dela, é importante você fazer um diagnóstico de outras coisas, né? Tá. Então, no caso dela, a gente não vai estar focado em aterosclerose, em gordura, mas em alguma tendência familiar, alguma má formação no coração. Então, muda um pouco o foco. Entendi. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai saber direitinho aí qual foi a causa, né, Rosângela, do teu AVC, tá bom? E também como é que você tá agora vivendo, né, e se recuperando cada vez mais das sequelas aí, tá bom? SBT e você já volta já. Meio-dia e meia, já tô de volta, uma ótima hora de almoço aí pra você que tá em casa. E agora, ó, atenção, quem mora aqui em São José do Rio Preto e região, porque você pode ajudar o Hospital do Amor comprando Saúde Cap e cedendo o direito de resgate. Confira comigo os prêmios dessa semana, ó. No Super Giro são 20 prêmios de R$2.000. No primeiro sorteio tem 5 mil, no segundo tem 10 mil, no terceiro tem 15 mil reais e no quarto prêmio tem 2 Fiat Toro 1.8 de uma só vez pra você. Então, aproveita, corre, compre seu título, depois você acompanha o sorteio dia 13 de outubro aqui no SBT. E tem novidade, hein? Você pode baixar já o aplicativo do Saúde Cap no seu celular para conferir as dezenas na palma da sua mão, tá? Boa sorte para vocês. E ó, tem novidade pra você, já chegou na Le Sobis do Rio Preto Shopping, coleção nova. Olha só esse tamanquinho do meu pé, a hora que eu vi, eu não aguentei, falei, esse aí é meu. Sempre tem novidade lá na loja, gente, o preço é excelente, excelente. Tem mule, tem tênisinho, tem os tamancos, tem sapatilha, ó, o preço é muito bacana mesmo. Corre lá, vai no Insta da loja, @LeSobis, que você vai conhecer tudo, ou então no meu Instagram, @MiraFilizola, que eu também te mostro sempre que eu tô usando, tá bom? E agora, seguinte, os doutores vão concordar comigo. A alimentação faz diferença, não faz? Muita. Muita diferença, pois é. Agora a gente vai saber os alimentos que fazem a pressão, ó, subir. Eu só sei do sal. Todo mundo fala do sal, bendito sal, maldito sal, não sei ele, né, Tati? Tudo E bem, aí? amor? Tudo bom, maravilhosa? Tudo jóia, graças a Deus. Essa bancada aqui, ó, É uma tentação, você não né? tem ideia o que tem aqui. Vamos combinar o seguinte, ó, se quem tiver lá em casa e tiver esses produtos em casa, o que faz, Tati? Joga fora, dá pra alguém? Ou vê a pressão primeiro, ou come com parcimônia? O que a gente faz? A gente tem que comer com parcimônia, Olha, eu já tava né? catando salgadinho. Já tava pegando salgadinho. Tem que deixar para ingestões eventuais, assim, esporádicas. É obviamente que a gente não pode se fazer de cego e ignorar que a nossa Sim. sociedade sofre influência Sim. desses alimentos. E são gostosos, não vamos falar que não é porque é. Mas se você comer com moderação e esporadicamente, né, e tentar tornar isso menos frequente na sua alimentação, ok, tá? Muito bom. Agora, o sal é difícil. O sal é complicadinho de tirar, tá aqui, ó. Exatamente. o Todo sal. mundo fala sempre do sal, quem tem pressão alta, né? Exatamente. A gente pode diminuir ele, então. Exato. Então, o sal ele tem sido relacionado e evidenciado alguns estudos, um dos maiores
fatores que vão contribuir para a elevação da pressão arterial, tá? Então, em média, o brasileiro consome 12 sachês de sal por dia, tá? O que seria aí quase mais que o dobro da recomendação, tá? A recomendação estaria por volta de 5 gramas, que seriam aproximadamente 5 sachês de sal por dia, tá? Isso para uma pessoa normal. Já o paciente hipertenso, né, que possui hipertensão ou predisposição para doenças cardiovasculares, isso já se reduz um pouco e atenua um pouco, tá? Ó, então, vamos lá, porque aqui, isso que eu te falei. Ó, aqui vê. Sal eu gosto, café eu bebo, miojo, eu nem compro, se eu comprar eu vou comer. Azeitoninha, tudo que é salgadinho, né? Exatamente. Olha isso aqui. Exatamente. Eu vou falar de maneira generalizada, tá? Isso. A grande maioria aqui tratam-se de alimentos ultraprocessados e processados. Alguns não são, tá? Mas a maioria deles são processados e ultraprocessados, que possuem o sal, embutidos, escondidinhos lá, e outros aditivos e compostos que também são ricos em sal. Para quê? Para aumentar o tempo de prateleira desses alimentos lá no supermercado, tá? Eu fico pensando no tomate, eu sempre dou o exemplo do tomate, né, gente? Tomate na geladeira dura pouco, né? Exato. Quando você vê, ele já estragou. Como é que a gente faz para durar um tomate dentro de uma latinha por 3 anos? Exato. Você olha lá depois a validade, tá lá 3 anos, fica o tomate lá dentro da latinha. Esse é um alimento Não tem milagre, né? Exato. Esse é um alimento processado. O que é um alimento processado? É um alimento in natura com acréscimo de sal, açúcar e às vezes tem alguma salmoura, algo do tipo ali para agregar também, mas basicamente é isso, tá? Então, a bala também entra? Por quê? A bala também entra. Também é riquíssimo em alguns compostos, edulcorantes, saborizantes, edulcorantes, ciclamato de sódio, sacarina sódica, o sódio. Tem também gordura saturada, tá? Tem algumas que até são feitas de gorduras trans, que são intimamente relacionadas à predisposição a doenças crônicas não transmissíveis, então, incluindo hipertensão, problemas cardiovasculares e afins. Em geral, né? Então, Em se geral. você em casa já sabe da sua pressão, já controla, já passou no médico, né? Já sabe que tem que controlar, tudo que tá aqui nessa mesa, se você tiver aí na sua casa, você tem que fazer como a Tati tá falando. Comer, pelo menos, comer menos, né? Diminuir. Exatamente. Então, eu vou repetir o que tem aqui, ó, só pra gente ilustrar. Começando por aqui, que são os enlatados, né? Aqui são os molhos, né? Todos os ketchup, a mostarda, a maionese, enfim. Bebida alcoólica. Exato. E shoyu. Exato. O álcool, ele tem um efeito, quando ele é ingerido na dose recomendada, né, até 30 gramas por dia para homens, para mulheres 15 gramas, ele teria até um efeito hipotensor, alguns estudos apontam, tá? Mas é na dose de recomendação. Aquela dose que tá? ninguém toma. A partir do momento que você tem um excesso, o excedente, ele pode sim elevar os níveis de pressão arterial, afetando aí o sistema cardiovascular, sistema nervoso central. E Tati, aqui a gente pôs a cervejinha para ilustrar, mas isso serve para todos os tipos de bebida alcoólica. Todos os tipos de bebida, tá? E aí seria uma dose recomendada aí para mulheres, seria uma média de uma long neck. Tá. Para homens, 2 long necks no máximo por dia. E, gente, se você for ver, tudo aqui, ó, é aquilo que eu falei no comecinho. A gente não é hipócrita de falar que nada disso aqui é gostoso. É gostoso, não é? Você juntar isso aqui, ó. Não é gostoso? O quanto que a gente não faz isso durante esse fim de semana? Mas o que a Tati tá falando é o quê? É diminuir, a questão, não você é, falou Tati? muito bem, no fim de semana, Sim. Uma vez a cada 15 dias, e aí você vai tornando isso menos frequente. Agora, a questão é que isso está presente no hábito diário na nossa população brasileira. E substituindo os nossos pratos, os nossos alimentos in natura e minimamente processados, tá? E o que isso agrega? Isso agrega praticidade. Só. Tá? O que tem de bom aqui pro nosso organismo? Que você vai falar, ai, Mira, ali eu vou ter uma proteína boa, ali eu vou ter uma vitamina legal. Difícil, né? Com moderação a gente consegue obter benefício. E o cafezinho a gente consegue obter benefício. Mas tudo na quantidade certa. Na quantidade certa. E sem adoçar o cafezinho. Sem adoçar o cafezinho. Ai, Jesus Cristo, tá fácil viver não, gente. Tá difícil esse negócio. Agora, se você faz arroz todo dia, entendeu o que ela tá falando? Você faz arroz todo dia e coloca aí, ó, aqueles caldinhos, né, famosos, pra dar um gostinho a mais. Esse gostinho aí, a gente pode dizer que é o que vai, talvez, prejudicando a gente aos pouquinhos, não é? A longo prazo. Vai matando aos poucos. Isso, se for ingerido de maneira crônica, é
prejudicial. Né? Tá, então vamos falar do lado bom do próximo bloco? Vamos, maravilhoso. Que tem alimento bom também. Aí eu vejo vantagem. Então esse aqui você vai tirar da tua alimentação e você vai colocar o que a gente vai te mostrar no outro bloco, tá bom? Já volto, Tati. Tá bom, Combinado? muito obrigada. Porque, ó, não é fácil, não, mas a gente tem que começar por aqui, ó. Esses dias eu falei pra uma amiga minha, falando, poxa, mas a vida é tão curta, né? E a gente passa vontade, eu não gosto de passar vontade das coisas, né? Tem vontade, a gente come. Daí ela falou pra mim assim, se você continuar comendo como você tá comendo, aí sim que a sua vida vai ficar curta. Aí, ó, fiquei quietinha, eu falei, tá bom, vou passar vontade, então deixa quieto. Tudo isso que a Tati falou é recomendado nos consultórios também, né? Sem dúvida, a gente preconiza, igual a Tati falou, de 3 a 5 gramas de sódio, sempre procurando usar, em algumas situações, alimentos hipossódicos, o próprio sal com menos sódio, ou alguns produtos alternativos, evitar os processados, os temperos, o próprio shoyu, eu acentuo muito o shoyu, porque o pessoal às vezes usa em grande quantidade, os mostarda, ketchup também, tem que tomar muito cuidado. E, acima de tudo, ter uma conscientização que você precisa também praticar exercício para, com a transpiração, com o próprio aquecimento do corpo, você eliminar esse excesso. Doutor, uma pessoa que não tem ninguém na família com pressão alta, uma pessoa que está com a saúde legal, se a pessoa se alimentar errado, ela pode causar isso no organismo dela? Ou ela pode falar, não, eu não tenho nada na família, então eu vou comer que eu não vou ter nunca? Não, ela pode causar, em geral, o caminho mais rápido para a hipertensão arterial é o sobrepeso. As pessoas vão adquirindo um sobrepeso, a própria massa maior corpórea faz com que o coração tenha que trabalhar mais